Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 23 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 31 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quero contar com o seu apoio. Nós estamos caminhando para chegar a 9.000 inscritos no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário na pregação de hoje e, principalmente, compartilhe o link dessa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. E assim, cada dia mais, a palavra de Deus vai chegando ao coração de mais pessoas. E para nós meditarmos sobre o Evangelho de hoje, eu queria trazer um resumo de uma pregação muito especial de Padre João Carlos Ribeiro. É uma pregação, uma reflexão muito linda que eu queria trazer para vocês, para nós meditarmos. Você lembra quando lemos no Evangelho que os mestres da lei começaram a difamar Jesus, dizendo que ele estava possuído por um demônio, por Belzebu? Jesus chamou a atenção deles para que eles não fechassem as portas para Deus, não fechassem os olhos para a ação de Deus, mas eles estavam blasfemando, porque os fariseus, os mestres da lei, sempre estavam a se opor às ações de Jesus. Hoje então nós vamos considerar como também os parentes de Jesus tinham dificuldade para se inserir nessa comunidade de fé. Eles ficavam desorientados diante da atividade missionária de Jesus. Quando souberam que ele não tinha tempo nem para comer, com tanta gente atrás dele, eles começaram a pensar que Jesus estava enlouquecendo. O evangelista Marcos escreveu que eles saíram para agarrar Jesus. E no texto de hoje, os parentes de Jesus então vão chegar a Cafarnaum. Chegaram na casa onde Jesus estava, permaneceram do lado de fora e mandaram chamá-lo. O recado que eles mandaram dizia: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Mas o padre vai dizer: não se preocupe. Esse recado não tem nenhum sentido negativo contra Maria, a mãe do Senhor e nossa mãe. Tua mãe e teus irmãos é uma forma de se referir aos parentes de Jesus. O importante desse texto são aqueles que estão dentro da casa e aqueles que estão fora da casa. Porque dentro de casa está Jesus com uma grande multidão. A casa estava cheia. As pessoas se juntavam e já não tinha mais espaço ali. Houve até aquela vez que nós meditamos esses dias também, daquele paralítico
que os amigos desceram ele pelo teto para Jesus curá-lo. E o que eu queria convidar você para prestar atenção é que existe uma anotação especial no texto de hoje. As pessoas estão sentadas ao redor de Jesus. E isso é mencionado 2 vezes nesse pequeno texto do Evangelho. E é para chamar a nossa atenção. Porque estar sentado é a posição dos discípulos ao redor do Mestre. Você lembra de Maria, irmã de Marta? Ela estava sentada aos pés de Jesus. E nessa posição de estar sentado, é que o discípulo escuta o Mestre, dialoga com ele. Essa é uma posição daquele que está aprendendo com o Mestre. Então, os que estão dentro de casa com Jesus estão sentados, são discípulos, mas tem gente lá fora, especialmente os parentes de Jesus. Eles estão do lado de fora, mas eles precisavam dar um passo importante, entrar na casa, isso é, tornar-se também discípulos de Jesus. Meus irmãos, é tão bonito meditar assim, e quando o padre colocou essa formação nesse sentido, meu coração se alegrou muito dos que estão de fora e daqueles que estão dentro da casa, sentados aos pés de Jesus. E ele continuava dizendo, sabe quem ficou de fora? Do lado de fora ficaram, por exemplo, Adão e Eva, expulsos do paraíso. Do lado de fora ficaram as 5 virgens imprudentes, aquelas que foram comprar o óleo e não chegaram a tempo. De fora ficou também o irmão mais velho do filho pródigo, porque estava revoltado com a festa que o pai preparou para o seu irmão mais novo, porque ele não admitia. Então ele preferiu ficar de fora da casa. Mas o lugar dos discípulos é dentro da casa, rodeando o Mestre para aprender com ele os caminhos do reino. Os parentes estavam do lado de fora. E a verdade é que não é Jesus que teria que sair, e sim os parentes que precisavam entrar. A palavra de Jesus é um convite para eles se tornarem seus discípulos. Afinal, o que Jesus disse? Ele disse, quem faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é o verdadeiro laço do parentesco com Jesus. A obediência à vontade de Deus. Os parentes de Jesus tiveram dificuldade de entender a sua identidade de filho de Deus e a sua missão de Messias. Num certo momento, acharam que ele estava ficando louco, perdendo o juízo. E quando eles aparecem do lado de fora, chamando Jesus, Jesus os chama então para a condição de discípulos. Os convida a ingressar no círculo dos seus seguidores, a entrar na casa, porque os verdadeiros parentes são os que, como ele, fazem a vontade de Deus. Meus irmãos, o Evangelho não diminui em nada a importância, o valor da Virgem Maria, porque ninguém mais do que ela soube ser obediente à vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. A expressão tua mãe e teus irmãos é uma forma de se referir à família, nesse caso, a família de Jesus, uma vez que ele não tinha mais pai. Também não tinha irmãos. Irmãos aqui são primos ou parentes próximos. Então, não era Jesus que precisava sair ao encontro deles, mas eles precisavam entrar na casa para alimentar da palavra do Senhor.
Essa reflexão, meus irmãos, é para nós guardarmos no coração e entendermos o chamado do Senhor. Porque quantos ainda estão do lado de fora? Quantos ainda não aproveitaram a oportunidade para sentar, para ficar aos pés de Jesus, se alimentando da sua palavra? Então Jesus vai dizer que aquele que faz a vontade do Pai, esses são seus parentes. Essa é a sua família. E nós somos chamados a fazer a vontade do Pai. Mas para nós fazermos a vontade do Pai, nós precisamos saber qual é a vontade dele. E nós aprendemos a vontade do Pai ouvindo o Senhor, alimentando da sua palavra. Tem um outro estudo que diz assim, que os santos ensinavam que o caminho da santidade é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Esse é o caminho da santidade. Nós não podemos duvidar que a vontade de Deus para nós é aquilo que há de mais precioso. Fazer a vontade do Pai é bênção para a nossa vida. Fazer a vontade de Deus e viver debaixo dessa graça é o motivo de vitória, de bênçãos. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, ele, numa frase, resumiu esse chamado e ele disse assim: fazer o que Deus quer é querer o que Deus faz. Olha que maravilha. Fazer o que Deus quer é querer o que Deus faz. E nós só seremos felizes de verdade se nós fizermos a vontade do Pai. São João Bosco afirmava: um santo triste é um triste santo. E seu discípulo São Domingos Sávio dizia que a santidade consiste em cumprir bem o próprio dever e ser alegre. É por isso que Jesus nos ensina no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Fazer a vontade do Pai. Essa vontade, irmãos, ela está na palavra do Senhor. Fazer a vontade de Deus é um caminho de santificação para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Jesus cumpriu fielmente a vontade do Pai. A Virgem Maria cumpriu fielmente a vontade do Pai. E quando Jesus estava prestes a sofrer no Calvário, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não faça a minha, e sim a sua vontade. Então nós somos família de Jesus quando nós obedecemos o Senhor, quando nós somos fiéis a Ele, quando nós procuramos viver de acordo com a sua palavra. E aqueles que estavam sentados ao redor de Jesus estavam aprendendo qual é a vontade do Pai. E se nós quisermos saber a vontade do Pai, numa linguagem muito simples, irmãos, é tudo que nós fizermos, por ações, por palavras, por pensamento, é nós meditarmos como Jesus agiria no meu lugar nessa situação. Esse lugar que eu estou entrando, Jesus entraria? Como Jesus agiria com essa pessoa que está precisando? E aí nós vamos ver as coisas não com os nossos olhos, mas vamos ver com os olhos de Jesus. E assim nós vamos conseguir cumprir, nós vamos conseguir fazer a sua vontade. No livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9, vai dizer: os meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a minha conduta
e meus pensamentos, que ultrapassam os vossos. Então, se nós nos deixarmos guiar pelos pensamentos do Senhor, nós vamos fazer a sua vontade, acreditando que a vontade do Pai é perfeita e a vontade do Pai é o melhor para cada um de nós. E a cada passo que nós damos, nós vamos entendendo esse plano de amor, nós vamos entendendo a vontade do Senhor para a nossa vida. Essa vontade que é para a nossa santificação. Essa vontade que é para que o reino dos céus comece aqui na terra. E o Senhor nos dá todos os dias essa oportunidade de não fazer a nossa, mas de fazer a sua vontade. E é por isso que Jesus ensinou no Pai Nosso, quando nós rezamos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando nós rezamos assim, nós estamos dizendo para o Senhor, nós estamos dizendo para o nosso Pai, que nós nos submetemos a Ele e que nós aceitamos livremente que a vontade dEle aconteça aqui na terra, da mesma maneira que ele acontece no reino espiritual. Porque nos céus a vontade do Senhor é perfeita. E aqui na terra nós estamos dizendo para o Senhor que nós aceitamos que a vontade dele prevaleça. Então, meus irmãos, no Evangelho de hoje, vamos meditar sobre isso. Nós temos sido aqueles que estão sentados para ouvir o Senhor, alimentando da sua palavra, ou somos aqueles que ainda ficamos do lado de fora e não aceitamos o convite para entrar e para sentar ao seu lado? Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Senhor Jesus, quando o Senhor veio a esse mundo, o Senhor veio por um gesto de obediência, de amor. O Senhor se entregou por inteiro para nos santificar, para nos salvar. O Senhor veio e aceitou o plano e aceitou a vontade do Pai para nos resgatar do pecado. Então, Senhor, hoje nos ensina, nos ajuda cada dia mais a viver, Senhor, debaixo da sua vontade, debaixo da sua autoridade, e que nós possamos ser contados entre aqueles que aceitam o seu convite para estar dentro da casa, para estar na sua igreja, para estar junto do Senhor, ouvindo e alimentando da sua palavra e aprendendo cada dia mais como fazer a vontade do Pai que está nos céus. E assim irmos formando essa grande família, essa família que um dia vai viver para sempre na eternidade junto do Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.